Olá, eu sou o professor Antônio Lima, especialista em licitações e contratos, e eu quem lhe guiarei por esta aventura do planejamento das contratações e também a seleção dos fornecedores. Então, vamos juntos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, e neste vídeo nós iremos dar continuidade da nossa série Dica de Especialista. E agora nós iremos tratar do plano de contratação anual. E o que é o plano de contratação anual, Antônio? O plano de contratação anual é o documento que vai consolidar todas as contratações vindouras. E ele faz parte do planejamento estratégico do órgão público, então podemos dizer que o PCA é um documento de governança, já que ele alinha todas as contratações que serão feitas com o planejamento estratégico e também ele serve de base para a elaboração da lei orçamentária. Com isso, eu tenho maior segurança que no momento que eu farei a minha contratação, eu terei recurso financeiro para cobrir as despesas daquela contratação. E veja, o PCA, o Plano de Contratação Anual, ele deve ser consolidado pela equipe de planejamento ou pelo setor de licitações e compras, mas as demandas deverão ser enviadas pelos setores demandantes. E quais são essas demandas, Antônio? Todas as contratações vindouras, independente se elas serão através de licitação, contratação direta nas modalidades dispensa de licitação e também inexigibilidade. Todos eles devem compor o meu PCA. Então, os setores demandantes, irão elaborar os documentos de formalização da demanda, encaminhar para uma equipe de planejamento ou setor de licitações que vai agrupar essas contratações a fim de evitar fracionamento de despesa, múltiplas licitações para o mesmo objeto e também buscar maior eficiência e economicidade, juntando todas as contratações correlatas e também distribuir de forma homogênea todas as contratações, evitando o clássico que nós já conhecemos. O setor está necessitando, mas não consegue contratar, porque naquele exato momento está acontecendo uma outra contratação. E veja, já quero trazer algumas dicas aqui para vocês. A primeira dica é a questão do prazo que você vai colocar nesse documento de formalização da demanda para o PCA. E veja, o prazo que você vai colocar ali, ele é o prazo a qual você necessita do objeto contratado para você. Então, o produto e serviço ele tem que estar disponível para mim até tal data. E é isso que eu vou colocar no meu PCA. E aí o pessoal que está consolidando este documento é quem faz o cálculo para dizer, olha, para que esta contratação esteja disponível no prazo solicitado, nós temos que licitar ou contratar até X data. Essa X data é o que será disponível no meu PCA, ok? Então, cuidado para não confundir. O prazo que sai no PCA é o prazo possível da contratação, seja ela por licitação ou contratação direta. Entretanto, o prazo que eu vou determinar no meu documento, que eu vou encaminhar para a equipe de planejamento, é o prazo que eu preciso daquela contratação materializada. Então, são prazos distintos. Cuidado para não confundir. E aqui mais dicas finais para encerrarmos essa dica de especialista, que é em relação a como que eu sei quais são as contratações vindouras. Olha, a maioria dos órgãos públicos, as contratações são cíclicas. Então, todos os anos eu vou comprar café, chá, açúcar, todos os anos eu vou comprar material de limpeza, vou comprar material de escritório. Então, essas contratações cíclicas, eu já sei que eu vou contratar. E como que eu sei o quantitativo? Ora, a menos que houver uma discrepância muito grande, aumentar outros departamentos ou reduzir outros departamentos, o quantitativo ele é padronizado. Então, todos os anos eu vou consumir mais ou menos a mesma quantidade de produtos ou contratar a mesma quantidade de serviços. Uma boa dica é você comparar o histórico dos últimos anos e verificar se houve uma alteração, uma modificação ou oscilação no quantitativo.
Uma outra pergunta que é muito pertinente é a questão dos preços. Afinal de contas, quando eu vou elaborar o meu PCA, ele serve de base para a elaboração da lei orçamentária. E o preço, eu posso utilizar o preço atual aplicado um fator de correção para o momento da contratação. Uma dica, você pode utilizar o Boletim Focus do Banco Central ou o próprio pessoal do planejamento orçamentário, eles têm uma metodologia para estimar futuramente esta variação de valor. Então, converse com o pessoal. E por fim, quando que eu devo elaborar? Ora, o primeiro ponto que nós temos que destacar é: faça o seu próprio regulamento, é o que eu sempre recomendo. Tenha no seu regulamento quais são os prazos máximos para a elaboração deste PCA. Mas, via de regra, tem que ser consultado o setor de orçamento. Por quê? Porque o PCA ele serve de base para a elaboração da lei orçamentária anual. E o pessoal do orçamento tem que lhe dizer qual o prazo máximo que você tem que entregar o seu PCA consolidado para eles poderem fazer o orçamento prévio e enviar para ser votado e aprovado. E veja, aqui eu tenho que ter uma margenzinha. Afinal de contas, pode ser que na hora que eu estou distribuindo os recursos para a elaboração da lei orçamentária, eu tenha que alterar algumas demandas para se adequar ao meu orçamento. Então, tudo vai partir do princípio do prazo que o pessoal do orçamento vai disponibilizar para você, ok? De resto, é só construir em conformidade com a sua realidade e você vai ter um PCA efetivo. E o último tópico é se o PCA é ou não é obrigatório, porque quando nós analisamos a lei, ele diz quando elaborado, se elaborado. E veja, em que pese a lei traga esta aparente faculdade na elaboração do PCA, a contratação ela deve seguir o planejamento estratégico. Então, ainda que eu não tenha o PCA, eu preciso ter um documento que vai alinhar as minhas contratações com o planejamento estratégico. Outro ponto é, o PCA ele traz muitos benefícios. Entre alinhar o planejamento estratégico, ele também consegue distribuir melhor a demanda ao longo do ano do exercício e eu consigo garantir que todas as contratações serão feitas e disponíveis no momento a qual eu necessitar. E também ele serve de base para a lei orçamentária. Então veja, essa faculdade, na verdade, eu, Antônio, entendo como um documento imprescindível e obrigatório, porque ele traz muito mais benefícios do que malefícios para a contratação. Então, vamos elaborar o nosso PCA. Então é isso, pessoal. Por esse vídeo é só. Encontro você nos próximos conteúdos. Um grande abraço e até mais!